A nossa pauta agora vem de formação científica. Nós vamos conversar com Aimee Cunha Arruda. Ela é mestranda e bolsista CAPES do Programa de Pós-Graduação em Atenção Integral à Saúde da Unicruz e da Unijuí. Fisioterapeuta pela Unicruz, atuante nas áreas de reabilitação neurofuncional e terapias assistidas por equinos, equitadora formada pela ANDI Brasil. A Aimee participou, então, do estudo de base populacional e validação de testes de diagnósticos. Agora há pouco, a gente acompanhou a manifestação do governador do estado, Eduardo Leite, sobre esta quarta fase de estudos realizados pela Universidade Federal de Pelotas. Então, a gente tem castilhense participando desse estudo. A Aimee vai contar para a gente. Aimee, bom dia, obrigada por conversar com a gente. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes, que nos acompanham na Rádio 14 de Julho. Obrigada pela oportunidade de estar compartilhando com vocês essa experiência que eu tive no enfrentamento ao coronavírus, É uma satisfação para mim estar com vocês essa manhã. A gente que agradece a tua disponibilidade e também conversar com a gente sobre esse assunto que está no nosso dia a dia. A gente até tenta, às vezes, procurar outras notícias, outras informações, mas ela já faz parte do nosso dia a dia, a pandemia, são muitas dúvidas e a gente sempre gosta de conversar com pessoas que têm a formação e também tem dados científicos, que a gente sempre diz, O fake news atrapalha muito a informação, atrapalha muito o nosso dia a dia e a gente tem que trazer a informação da maneira correta. E nada melhor que pessoas que estão estudando nesse momento a pandemia. Aimee, conta pra gente o que o estudo aborda. Então, quando a gente estuda a epidemiologia, é possível identificar a magnitude do problema de saúde numa população inteira e não em subgrupos específicos de pessoas com suspeita da doença. Então, é o primeiro passo para o desenvolvimento de estratégias efetivas de saúde pública que está baseada em evidência científica. Também é importante estimar o percentual de infectados na população em geral e é especialmente relevante no caso da Covid-19, pelo fato que se estima que mais de 60% das pessoas infectadas pelo Covid apresentam sintomas leves ou até nenhum sintoma, mas eles podem transmitir a doença. E além disso, dentro do quadro atual de políticas bastante restritivas, quanto ao contato social, é importante a gente conhecer a prevalência de infecção na população, e isso é essencial para planejar a volta gradativa às nossas atividades, as atividades normais da população. E só o estudo vai proporcionar isso, Ele é um estudo, o EpiCovid Rio Grande do Sul é um estudo que é coordenado pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da UFPEL. Eles estudam há cerca de 40 anos no Rio Grande do Sul e no Brasil. E quais são os objetivos deste estudo, Aimee? Isso, então o que os pesquisadores têm interesse, é estimar o percentual de gaúchos com anticorpos para o vírus SARS-CoV, o novo coronavírus, avaliar a velocidade de expansão da infecção ao longo do tempo no Rio Grande do Sul, determinar o percentual de infecções assintomáticas ou subclínicas, e obter cálculos precisos sobre a letalidade por Covid-19. Então, eu participei pela Unijuí, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre as cidades, selecionadas, e dentre elas foi Ijuí, onde eu estudo. Faço o meu mestrado lá, por isso eu participei por Ijuí. Tá certo, mas formada pela nossa Unicruz, Formada pela Unicruz. Uhum. Aimee, como foi realizado até o momento a metodologia do estudo? Perfeito. Então foram realizados até o momento 4 inquéritos sorológicos, ou seja, são repetidos esses inquéritos em 9 municípios, que seguiu as recomendações da Organização Mundial da Saúde, esse delineamento. A seleção dos municípios, ele ocorreu pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eles fizeram uma seleção pelas regiões intermediárias do Rio Grande do Sul. E a partir disso, eles selecionaram os municípios, que foram 9. Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Ijuí,
Passo Fundo, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e também Canoas. Né? Em cada inquérito realizou-se 500 entrevistas. Né? Isso totalizou 4.500 entrevistas por cada inquérito. E no final, nessa quarta fase, última fase que a gente realizou, foram 18 mil entrevistas no total desse estudo. Uma grande amostragem, né, Aimee? Sim, Muitas uma grande pessoas. amostragem. Esse estudo ele tem essa característica de uma metodologia extremamente minuciosa e detalhista, né? Verdade. E quanto tempo durou essa coleta toda de dados? Isso, então a gente ficava em torno de 2 a 3 dias em cada rodada para realizar esse estudo, né? Então a gente ia na casa dos moradores selecionados, era pelo sorteio também pelo IBGE, esses endereços, e a gente ia em cada casa para fazer o teste rápido, né? Dessa maneira, tinha um diagnóstico local em cada residência, né? Perfeito, em cada residência. Certo. E como que era essa abordagem, essa testagem, o questionário? Como vocês eram recebidos pelas pessoas? Sim, foi uma recepção muito calorosa de todos os moradores, pelo menos de Juí, que foi onde eu participei, né? Uhum. Então, em cada domicílio, né, a gente enumerava os moradores e somente um fazia o teste daqueles moradores, a gente sorteava. Então, significa, falando em pesquisa, que todos os moradores da casa tinham a mesma probabilidade estatística de ser entrevistados, né? Então, a partir dessa conversa, a gente fazia o sorteio do morador, né? E aí, então, em seguida, a gente fazia o teste, que é o teste antibody test para o Covid-19. Ele é baseado no princípio de imunoensaio para detecção de anticorpos contra o SARS-CoV-2 no sangue total. Então, era um piquezinho no dedo, uma gotinha de sangue que a gente colocava no leitor para analisar se essa pessoa tinha anticorpos para o coronavírus. Esse estudo ele é validado, né? Essa forma de imunoensaio, e ele tem uma sensibilidade de 86,4% e uma especificidade de 99,6%. É claro que, como em qualquer teste, né, pode acontecer falsos negativos, mas esse estudo provou que ele tem uma especificidade muito, muito relevante, muito significativa, né? E esse estudo a gente tem bem presente no nosso dia a dia, que ele está sendo usado até mesmo pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, já é referência. Outras universidades já estão se espelhando nesse estudo em outros estados também, para fazer do mesmo método que a Unijuí, o FPEL, né, está fazendo esse estudo, né? Sim. E esses voluntários selecionados, como é para eles receber esse resultado, ser uma amostra do vírus? Sim, então a gente costumava dizer que eles estavam auxiliando, né, nessa pesquisa e auxiliando toda uma comunidade científica a entender como esse vírus se comporta na sociedade, né? A gente ainda não está estudando para saber como esse vírus se comporta, né, na sociedade. E esse estudo seguiu as recomendações de pesquisa com seres humanos, Aimee? Sim, perfeito. Então, Carla, para a gente fazer pesquisa científica, a gente precisa seguir os aspectos éticos, né? Então, todos os indivíduos selecionados para a amostra, eles foram informados sobre os objetivos do estudo. Então, a gente chegava na casa, fazia o sorteio, né, do morador, e o morador lia para ele o termo de consentimento livre e esclarecido, para ele e para a família, né? Então, a gente explicava qual era o objetivo desse estudo, os riscos e vantagens, né? E a gente só coletava o teste rápido desse paciente e também o questionário se ele assinasse que ele concordava em participar, né? Isso é importante dizer, ninguém era obrigado, sim, era um consentimento do voluntário de estar participando, né?
E era importante também dizer, se ocorresse um caso positivo, né, a gente iria testar toda a família. E isso é importante também dizer que eles iriam ser passados para a Secretaria de Saúde, né? Então, eles estariam recebendo um tratamento também, né? E que envolvia risco mínimo para a saúde dos participantes desse estudo, né? Eles não tinham risco nenhum. A gente vinha todo paramentado, né? Com avental, né? Máscara, óculos, botávamos também protetores nos pés para não contaminar a residência, né? Luvas. Então, a gente estava paramentado para trazer segurança para a família, né? Esse estudo também foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Isso é importante dizer, né? Não era simplesmente a gente estava entrando na casa, não. Era um estudo aprovado, né, pela Comissão de Ética em Pesquisa. Aimee, quem financia esse projeto e toda essa metodologia? Porque tem bastante despesa, né? Sim, muita despesa, né? Então, os testes rápidos utilizados na pesquisa, eles foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde e também pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, né? Que ele repassou todo esse financiamento para pesquisa, para a equipe de pesquisa, né? Então, a gente estava recebendo todo esse apoio do Ministério e da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. E os resultados, né? O que com certeza o nosso ouvinte está atento às tuas colocações e a gente reforça que a gente está conhecendo um pouco dessa pesquisa, porque a gente tem acompanhado na mídia todo esse levantamento. É um estudo de base populacional e validação de testes de diagnósticos. Um estudo que está sendo amplamente divulgado no estado do Rio Grande do Sul e Brasil, mas que no momento, aqui na Rádio 14 de Julho, a gente tem uma participante desse estudo, que é a Aimee Cunha Arruda. Ela é fisioterapeuta castilhense, participou do estudo e está contando para a gente como foi essa experiência. E a Aimee passa para a gente agora os resultados. Sim. Como foi esse trabalho a campo? O que a gente tem para passar para a comunidade? O que a gente tem, então, para falar sobre esse estudo, né? Também dizer que esse estudo é único no mundo, ele é inédito, nenhum outro país está realizando o que a gente está realizando, então mostra, né, o que o governo decidiu adotar, o nosso governo do estado decidiu adotar para a população, né? Então, os dados recentes, né, coletados pelo estudo EpiCovid do Rio Grande do Sul, eles sugerem uma estabilidade na prevalência de pessoas com anticorpos para o coronavírus. Ou seja, Carla, a gente pode dizer com cuidado que não há um aumento de casos desordenado. É controlado, é uma prevalência de pessoas com anticorpos para o coronavírus estável, né? Isso o estudo provou. Então, a quarta fase, né, do estudo revela que a prevalência do coronavírus no estado ele segue baixa. O que ele indica, vamos dizer em números, né? Um infectado para cada 562 habitantes, ou seja, 0,18% da população com anticorpos. As estimativas, elas apontam também 1.778 infectados reais para cada 1 milhão de habitantes, contra 580 casos notificados. Então, essa relação de estimativas de casos reais e casos notificados era de 8 vezes na primeira fase, né? Então, pode acontecer as subnotificações, é isso que o estudo quer mostrar também. Então, na primeira fase, ela subiu para 12 vezes. Depois de 15 dias, passou para 9 vezes na terceira fase. E agora, essa proporção é de 3 casos não notificados para cada caso notificado. Então, somente 3 casos não são notificados para cada caso notificado. Isso aponta uma diminuição na subnotificação, né, porque aumentou a testagem no nosso estado. Então, e também eles trouxeram, né, no que se refere ao isolamento social, ele também mostrou que apenas 31,5% da população sai de casa diariamente, né? E considerando todas as fases da pesquisa até aqui, se observa que há um movimento suave na retomada de atividades, sendo que a proporção de pessoas que nunca saem de casa, ela diminuiu
2 pontos percentuais em relação à fase anterior, passando de 16,5% para 14,5%. A gente tem uma mudança, então. A gente pode dizer que agora estamos mais tranquilos, Aimee, em relação a essa contaminação? Sim. Sim, foi isso que o estudo mostrou. E também foi importante que as secretárias, a Leane e a Arita, né, do nosso governo, do estado, elas comentaram que esses resultados, na verdade, só mostram todo um conjunto, né, de uma união do governo, dos gestores municipais, estaduais e da população, para a gente se unir, né, contra essa pandemia. Mas é importante dizer também que a gente só aumenta a nossa responsabilidade, né, Carla, de manter essas prevalências baixas. Não quer dizer que porque está estável a gente também pode se desleixar, né? Não, continuar com as medidas de uma forma, né, correta, de uma forma responsável. E esses dados só mostram que a gente precisa continuar nesse caminho. É verdade, a prevenção segue sendo a mais importante, os cuidados diários de cada um, né, Aimee? Sim, exatamente. Aimee, a gente agradece muito as tuas colocações, como a gente falou no início, a pesquisa realmente, a ciência é quem pode dizer o que é certo, o que é errado, os caminhos estão corretos ou não, né? O que a gente tem agora presente, que devemos escutar opiniões de quem está acompanhando, estudando, que para todos os profissionais de saúde é tudo muito novo, então sem ter o estudo, in loco, aquele contato direto com as pessoas, a gente não tem verdadeiramente a situação da pandemia no nosso estado. Sim, perfeito, Carla, exatamente. A gente agradece Muito a tua participação. A gente vai também postar depois em nossa página no Facebook o nosso podcast, essa entrevista. Já pede para ti uma foto, pode ser durante a visita, esse estudo, você com a equipe, enfim, você manda para a gente uma foto que a gente vai ilustrar em nossa página para os nossos ouvintes quem é a Aimee, quem é essa profissional que está mostrando um pouco do seu trabalho perante esse estudo do Covid-19 no Rio Grande do Sul. Um estudo que está sendo amplamente divulgado em todo o país, referência para o país, e nós temos uma castilhense participando dele. Muito obrigada pela oportunidade, estou à disposição para o que vocês precisarem, tá? Muito obrigada. Tá certo, um grande abraço. Nós conversamos com a Aimee Cunha Arruda, ela é mestranda e bolsista do CAPES do Programa de Pós-Graduação em Atenção Integral à Saúde da Unicruz e também da Unijuí. Ela é fisioterapeuta formada pela Unicruz. A Aimee falou para a gente do estudo Epidemiologia da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Esse estudo de base populacional e validação de testes de diagnósticos.